Eu acredito que da nossa parte seja isso, né? Então, a gente está aberto para o professor, se ele quer falar alguma coisa, comentar. Oi, André, boa noite, tudo bem? Opa, Christian. Ô, André, eu queria te agradecer muito por trocar essas experiências com a gente aí, né? Eu sempre digo que o conhecimento mais importante é aquele conhecimento vivenciado, né? Então, a tua experiência, com certeza, ela supera qualquer fonte de informação que a gente possa ter. Mas eu tenho uma pergunta para ti que me chama a atenção, que eu tenho curiosidade. É bem prática, eu acho que para ti vai ser fácil de responder. A partir da tua vivência aí nas favelas, André, a gente sabe que o Brasil mudou muito nos últimos 2 anos do ponto de vista político, né? É uma transformação grande, uma transformação assustadora. E vários setores, eles foram relegados a segundo plano. Várias ações são questionáveis, né? Como, por exemplo, determinadas declarações de incentivo a estruturação de milícias e tudo mais, né, por parte do Estado, o próprio descaso do Estado com a questão social e tudo mais, com a questão ambiental, dentre outras. E eu acho que isso vem se refletindo em vários setores. Como professor, eu vejo na educação, né? A educação sofreu um baque muito grande, né? A gente teve um ministro que dizia que se plantava droga em universidade federal, né? Então, quer dizer, é uma coisa que eu nunca imaginei que eu vi na minha vida, né? Então, até eu vi uma entrevista uma vez com um professor da USP que ele narra todo o conhecimento que a USP produziu, todas as pesquisas e tudo que ela promoveu de avanço, né, no conhecimento, e no final ele diz assim, ó, e a gente conseguiu tudo isso plantando droga, imagine, né? Imagine se a gente plantasse mais, né? Então, quanto mais a gente poderia. Ele estava ironizando a situação, né? De uma forma muito inteligente, achei espetacular. Então, eu sinto isso na educação e você deve ter sentido aí no teu trabalho, nas favelas, né? Na região. Eu queria, assim, não sei se tu consegue fazer um panorama, assim, meio de improviso para a gente. O que de concreto tu viu mudar em termos de política pública na favela? Né? O que piorou, assim? Que foi um desastre em termos de mudança na favela? Porque eu acredito que a gente teve algumas evoluções na área social em determinados momentos, como você falou, né? A gente teve melhoria da renda, isso comprovado estatisticamente e tudo mais. A gente teve programas sociais de sucesso, né? Claro, né, não a ponto de resolver o problema, mas pelo menos se iniciou uma tentativa de resolver os problemas. E eu vejo que muita coisa disso está indo por água abaixo, né? Então, em várias áreas. Eu queria saber da tua parte na área das favelas. O que tu percebeu assim, em relação, por exemplo, ao Estado, à polícia, em relação às políticas públicas na área, sei lá, da saúde, da moradia, da distribuição de renda ou coisa parecida? Piorou alguma coisa? Melhorou? A partir da tua experiência, o que tu pensa a respeito? Então, primeiramente, quando você, por exemplo, fala de milícias, né? A milícia, que é um câncer, né? Que a gente tem na sociedade hoje em dia, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, ela foi sugerida a legalização, porque ocupa o cargo máximo no nosso país e pela família dele, que está em diversas áreas legislativas, né? Eu ouvi o Marcelo Freixo falar hoje sobre isso, né? Que enquanto ele estava ali apresentando a CPI das milícias, né? Inclusive milícia que matou a Marielle, né? O filho do Bolsonaro estava apresentando a possibilidade de legalização na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente teve aí, realmente, como eu já citei, um avanço, e a Agência de Notícias das Favelas acompanhou isso muito bem, porque você teve aí um número expressivo de pessoas que começaram a ter a produção textual, porque ingressaram na universidade, né, que entraram no sistema de cotas, tanto de racial quanto de questão de escola pública, né, tiveram essa possibilidade. Então, a ascensão social foi muito grande para hoje a gente chegar num patamar que a gente caiu completamente. Tudo.
né? A atenção que se dava. E aqui, por exemplo, a gente está aí há 2 anos com um governador que, inclusive, está num processo de impeachment e foi afastado, que fez campanha dizendo que ia mirar na cabecinha do favelado que tivesse uma arma na mão. Não tem pena de morte no nosso país. O cara falar que vai mirar na cabecinha de qualquer pessoa, né? Então, graças a Deus, ele foi afastado, né? Porque realmente quem consegue, inclusive, não fiscalizar o roubo no meio de uma pandemia deveria pegar uma sei lá, prisão perpétua, né? Minimamente, porque no meio de uma pandemia você querer roubar os cofres daquilo que deveria combater, né? Quantas pessoas não morreram por causa desses roubos que aconteceram aqui na saúde? Então, a situação de quem um dia falou que ia combater a corrupção, a gente sabe que não tem nada disso. Esses discursos aí de combate à corrupção são completamente furados, desde do âmago da questão ali na justiça, né? Eu faço muito uma alusão sobre essa questão, né, do cara que está ali sendo juiz do futebol e que, de repente, passa um tempo, ele se torna dono de um time que foi beneficiado por ele em vários jogos, né? Então, é o que a gente teve no nosso país. É só fazer um paralelo, né, a essa historinha que eu acabei de contar. Então, assim, não acabou com a corrupção, a situação está cada vez pior, e como eu falei, tem a questão, né, eu falei da questão subjetiva do amor, né, abstrato, mas está aí um discurso de ódio na nossa sociedade, né? Está aí como é que se combate a violência, está aí uma violência, assim, eu confesso a vocês que eu sou muito urbano e amo tudo que eu faço, nunca vou deixar de fazer, mas confesso que eu venho pensando na possibilidade de não continuar no Rio de Janeiro. Eu posso fazer o meu trabalho em qualquer lugar do mundo. Eu hoje tenho um trabalho de direção e tudo mais, né? Eu confesso que eu amo ir tomar uma cervejinha na favela, amo um churrasco, uma feijoada, amo sair abraçando geral, amo estar com pessoas, mas que violência é essa, né? Eu fico me culpando um pouco, né, em pensar isso, né? Mas vou fazer 50 anos agora, construir uma história, acho que eu tenho um direito, enquanto ser humano também, de em algum momento pensar assim, né? E a gente não vai parar por causa disso, pelo contrário, né? Mas a situação está muito difícil, como eu nunca vi. A seguir, cenas dos próximos capítulos.